Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos abençoe. Que Ele continue nos amparando, nos iluminando, agora e sempre. Meados do século XX, no Rio de Janeiro, naquela noite, um homem se despedia de uma senhora à frente da sua casa e caminhava de retorno ao seu lar. A chuva era fina. Ele trazia em suas mãos um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele caminha de forma tranquila, o coração repleto de paz. Se aproxima do seu lar, é recebido pela sua genitora. Ele entra, após passar pela sala, vai ao quarto, onde sua filha de 10 anos dormia como um anjo, tranquilamente. Ele retorna para a sala, conversa um pouco com a sua mãe, senta-se à poltrona e pega o Evangelho e abre. Ao acaso, e cai perdão das ofensas. No momento em que ele começa a ler, alguém bate à porta. Ele vai abrir, e ao abrir, uma criança, um menino, deitado numa caixa de papelão, recém-nascido. E lá um bilhete de uma mulher que dizia que sabia que aquela criança, nas mãos dele, teria o aconchego de um lar, o abrigo acolhedor de um pai. E ele entra em casa e diz: minha mãe é o que deixaram para nós. Meu filho, o que você vai fazer? Vamos cuidar. É nosso filho. Algum tempo depois, Adelino, retornando de suas tarefas para o seu lar, mais uma vez senta-se na cadeira. Abre o Evangelho ao acaso e mais uma vez cai perdão das ofensas. Quando ele começa a ler, mais uma vez alguém bate à porta. E ao abrir a porta, ele vê outra criança, outro menino, outra criança de pele negra. Lindo. E ele pega essa criança. Ao entrar em casa, sua mãe diz: já sei, Deus mandou para a gente vai cuidar dele. Exatamente, minha mãe. Assim era Adelino, que tornou-se espírita muito cedo. Casou-se, mas a esposa, percebendo a sua dedicação à doutrina e tendo outros pensamentos, o abandona, deixando-o com a criança, tendo, graças à bondade divina, o auxílio de sua genitora para cuidar da menina. Agora Adelino tinha 3 filhos. Uma do seu sangue e da sua carne, e 2 do seu coração. Adelino era considerado como um espírita exemplar. Quando ele falava do Evangelho, quando ele falava da doutrina, ele tocava os corações. As pessoas se sentiam enlevadas. O coração consolado, pois suas palavras caíam como bálsamo a aliviar as dores da alma. Nas reuniões mediúnicas, ele agia com precisão cirúrgica e, ao mesmo tempo, uma bondade franciscana, ao cuidar daqueles companheiros espirituais que se comunicavam, vitimados pela dor e pelo mau uso do livre-arbítrio. Nas tarefas da casa espírita, nas tarefas de caridade, ele mergulhava de corpo e alma. Ele trabalhava e parte do dinheiro ele transformava em alimentos, em medicações, em curativos para as pessoas, ficando com ele apenas o necessário para a sua vida. Adelino
Adelino possuía eczema, que deixava sua pele ferida, vesículas que pocavam como se fossem queimaduras. Grande parte do seu corpo muitas vezes era acometida desse mal. E as pessoas se perguntavam: como pode ser isso? Um homem tão bom, um homem que prega o amor, um homem que faz caridade, um homem que serve. Como pode isso ser? Como pode acontecer? E Adelino continuava a sua tarefa de amor. No mundo espiritual, os espíritos se acercavam de Adelino para assessorá-lo na tarefa. Ele havia conseguido atrair espíritos bondosos para a tarefa. E no mundo espiritual, a resposta. A resposta àquilo que parecia injustiça. Como pode um homem tão bom, tão caridoso, ser abandonado pela esposa, passar por necessidades, ter essa doença que o torturava desde a infância? Como pode? E a espiritualidade traz a resposta. No século XIX, Adelino, na encarnação anterior, era filho de Martim Gaspar, um duro fazendeiro. E esse fazendeiro era implacável com os escravos, maltratava. Inclusive Adelino era filho desse homem, Martim Gaspar, com uma escrava, filho de um estupro. Entretanto, esse Martim Gaspar, com toda a perversidade que ele caracterizava, ele tinha por Adelino um amor especial, a ponto de assumir a paternidade, registrá-lo como filho e herdeiro dos seus bens. Gaspar era viúva e um dia ele resolve se casar. Ele já ultrapassava os 43, 44 anos de idade e resolve se casar com uma moça de 20 anos. Adelino, na época, com 21 anos de idade, amava o pai profundamente. Os dois eram parceiros do jogo, parceiros das orgias e, às vezes, infelizmente, dos maltratos aos escravos que viviam naquela fazenda. Mas quando Adelino viu pela primeira vez a madrasta, ele se viu encantado por ela. E ela responde com uma reciprocidade fatal. Ela era uma jovem de 20 anos, era uma jovem de comportamentos não muito adequados. E ela se apaixona por Adelino. E Adelino se vê numa situação muito difícil, porque ele amava o pai. Ele o amava, respeitava, admirava. E agora se via apaixonado. O que fazer? Qual atitude tomar? E no momento de invigilância, ele resolve tirar a vida do próprio pai, para ficar com a mulher, que era naquele momento a sua grande paixão. Naquela fazenda havia 2 capatazes altamente violentos, cruéis, que estuprava as escravas, que vendia os seus filhos a mando de Martim Gaspar. Eles eram cruéis. E Adelino resolveu
convidá-los para serem cúmplices do assassinato do seu pai. Algum tempo se passou e o pai de Adelino foi acometido de uma doença hepática. E numa noite, Adelino oferece ao pai um remédio que na realidade era uma medicação para o fazer dormir profundamente. E isso aconteceu. Adelino chama os capatazes para subirem com ele ao quarto aonde o pai, Martim Gaspar, dormia pesadamente. E naquela noite, ele colocou um líquido inflamável na cama do pai e ateou fogo. E eles que estavam ali, os três, ouviam o gemido dolorido, o odor de carne queimando e o corpo se contorcendo. No dia seguinte, os vizinhos, fazendeiros, recebiam a notícia que um acidente levara a vida de Martim Gaspar no incêndio. Depois do sepultamento e algum tempo depois, Adelino se casa com aquela mulher, a madrasta. Entretanto, se para a justiça humana ele era um filho dedicado, incapaz de cometer qualquer ato de violência contra o seu pai, perante a justiça divina ele era um criminoso. E a justiça divina não falha. Pois bem, Adelino começa a ser perseguido espiritualmente por Martim Gaspar. O pai que se sentiu ultrajado, ferido, traído, começa a persegui-lo. Adelino começa a sofrer pesadelos, a ficar inquieto, se entrega à bebida. Em pouco tempo, cerca de 5 anos depois, ele começa a apresentar distúrbios psíquicos, é dado como louco. Pouco tempo depois, desencarna e é atraído pela vítima, o seu pai, e levado para as zonas inferiores, onde ele sofre muito, até ser socorrido pelos espíritos bondosos. Retornando, sendo acolhido, levado para uma colônia espiritual, Adelino percebe o crime cometido. Arrepende-se profundamente e começa a trabalhar no mundo espiritual. O tempo da erraticidade, que é o tempo entre uma encarnação e outra. Adelino começa a trabalhar e servir e amar cada vez mais. A justiça divina vem de mãos dadas com a misericórdia. Adelino consegue ganhar amigos no mundo espiritual, afeições, doentes que ele ajudou a curar, corações que ele ajudou a consolar, mas a dor continuava no seu peito. E ele recebe a oportunidade da reencarnação e retorna para o mundo físico. Naquela encarnação do século XIX, seu nome era Martim. Mas agora, no século XX, na história, no século passado, ele volta como Adelino Correia. Como é lindo a reencarnação. O eczema nada mais era senão fruto daquilo que ele fizera com seu pai. O queimor que ele sentia, como se a pele tivesse queimada por uma substância inflamável, corrosiva, era a expressão da sua culpa que manchou o seu perispírito e que se refletia no corpo.
ele desprezara a família, desprezara o amor do pai, e agora era abandonado pela esposa. A filha dele, aquela menina de 10, 11 anos de idade, era a madrasta que voltava como filha, a mulher que com ele havia caído profundamente no erro, voltava agora como filha, para que através do amor paternal, essa energia deletéria da paixão desenfreada pudesse ser canalizada para o amor puro e divino. As duas crianças que ele havia pego na porta eram os dois capatazes, cruéis com os negros na época da escravidão, que nasceram agora também negros, abandonados num país racista, para lutar contra o racismo, para lutar contra a maldade humana e para também experimentar aquilo que eles faziam. A reencarnação é divina. Quanto ensinamento! Evidentemente que durante o tempo que ele passou na espiritualidade, na erraticidade, o bem que ele fez, como ele cresceu, como ele se arrependeu, como ele se desenvolveu, tudo isso foi suficiente para reduzir a carga kármica. Porque muitas vezes nós somos radicais e aqueles que não estudam profundamente acham que a justiça divina faz com que o criminoso possa se recuperar através da dor apenas. E não é assim. É possível ressarcir os débitos do passado com a dor? Sim. Mas também é possível ressarcir com o amor. E por Adelino ter amado, se arrependido, começado uma tarefa de transformação, evidentemente a misericórdia divina agiu no campo da justiça, atenuando os seus sofrimentos. Se nós fôssemos analisar o que ele fez, a reencarnação seguinte seria extremamente dolorosa. Talvez toda ela ele passaria em deficiência. Entretanto, pelo bem que ele havia feito, ele retorna para trabalhar, para servir, para amar. E no seio de sua família estavam os cúmplices daquele ato. E nós começamos a entender aquilo que as pessoas que viviam com Adelino não conseguiam entender. Como pode uma pessoa tão boa sofrer tanto? Como pode isso acontecer? Onde está a justiça divina? Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa visão é muito curta, muito limitada. Nós só conseguimos observar o que os nossos olhos conseguem abarcar. Não conhecemos os bastidores. Não conhecemos o outro lado da moeda. Não conhecemos as situações intrincadas do passado. Não temos noção do destino, daquilo que fizemos. A sabedoria divina paira sobre tudo. Enquanto nós estamos muito preocupados com a ação, Deus observa a intenção. E a intenção nós não conseguimos captar. Adelino, que havia
contratado os 2 capatazes para matar o pai e ficar com a madrasta, estava agora com a madrasta como sua filha. Os 2 capatazes como seus filhos adotivos. A mãe como um anjo a ajudá-lo nessa tarefa. Ele estava se recuperando, ele estava crescendo. Mas o pai, a vítima nessa história. A espiritualidade conta que o pai, ao observar a transformação de Adelino, também havia buscado socorro para tirar o ódio e o desejo de vingança que estava no coração. E uma noite, depois das tarefas espirituais, Adelino volta ao lar, senta-se na cadeira, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito o perdão das ofensas. Quando ele começa a ler, alguém bate a porta. E quando ele vai abrir, uma criança recém-nascida, numa caixa de papelão. E a espiritualidade o intui, é ele. É seu pai, Adelino, retornando aos seus braços como um filho. E Adelino pega aquela criança, entra em casa, feliz, com o rosto banhado em lágrimas, dizendo à mãe: é meu filho, meu filho, meu filho. Que lei maravilhosa a reencarnação. Que lei equânime, a lei de causa e efeito. Como é bom podermos nos recuperar de delitos passados. Como é bom sabermos que não existe um inferno eterno para pagar as dívidas, mas que pagaremos aos poucos, através da lei da reencarnação. Essa história está no livro Ação e Reação, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Em dezembro, mais ou menos no mês de dezembro ou novembro, não lembramos bem porque foi na década de 80, Augusto César Vanucci, grande profissional da televisão, do teatro, grande diretor, ele pegou essa história e transformou em arte. Colocou na televisão em um dos seus programas. E ficou tão marcado em nossas vidas que nós também romanceamos agora aqui. Nós contamos a história com o fundo verdadeiro que está no livro Ação e Reação. E para o entendimento, como fez Jesus, transformamos numa parábola, para que a gente pudesse entender melhor. Mas podem ir lá no livro Ação e Reação. Está lá no livro. De André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. A vida, meus irmãos. A vida é uma grande oportunidade. Nós estamos no cenário do mundo em busca da felicidade. Não lembramos os nossos desatinos de vidas passadas. Não lembramos os crimes que nós cometemos. Evidentemente, também fizemos coisas boas. Mas estamos aqui agora, mais uma vez no cenário do mundo. Vamos
Vamos aproveitar esse momento, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar o melhor de nós. Viver cada dia com intensidade. Sintonizar com os planos superiores, pedir inspiração a Deus, para que possamos aproveitar esse momento que vai passar. Estaremos retornando ao mundo espiritual através do fenômeno da morte. Isso é inevitável. Mas vamos aproveitar o hoje e o agora, servindo, amando sempre. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo.